Deus Santo e Bendito, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa manhã. Senhor, já começamos a falar sobre o Senhor, já começamos a falar sobre as coisas que o Senhor fez e faz na vida daquele que crê. Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós nessa manhã, Senhor, e que venha nos ensinar. Queremos aprender de Ti, Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso mestre. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos que se esforçaram para estar aqui nessa manhã, que esta escola dominical seja uma bênção na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos continuar falando sobre casamento, né? Vamos falar sobre convivência. Na semana passada nós falamos muito pouco sobre isso, né? Ainda falamos mais sobre o compromisso do casamento, o divórcio, a dissolução, o segundo casamento, e hoje vamos falar sobre convivência. Vamos começar falando sobre vida a dois, né? O que é vida a dois? Como é que nós podemos resumir vida a dois? Quantas vidas tem aqui? Vida. Uma. Quantas pessoas tem aqui? Duas. Então é uma vida para duas pessoas. Tá? Nos relacionamentos modernos, o que acontece? Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida. Homem tem a sua vida, mulher tem a sua vida. Tá? O princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus é uma vida para duas pessoas. Né? Porque diz o texto que nós lemos: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, serão uma só vida. Tá? Os dois serão uma só vida. Então é vida em comum. Vida em comum. Como é que eu posso ter uma vida em comum, irmãos? Se eu tenho coisas ocultas a outra pessoa, se eu tenho segredos para outra pessoa, como é que essa vida vai ser comum aos dois? Né? Então nós temos alguns princípios aqui da convivência, irmãos. Nós vamos tratar deles. Isso aqui não está em ordem não, tá, irmãos? Isso aqui não está em ordem. Então, cremos que o princípio bíblico é uma vida comum, uma vida para duas pessoas, que devem ter as coisas, devem ter tudo em comum. É interessante como é que esses valores mudaram, né? As pessoas começam um relacionamento não do início, elas começam pelo fim. Como é que se começa um relacionamento hoje em dia? A gente conhece a pessoa, né? E logo parte para uma experiência sexual. Primeiro tem que saber isso aqui, né, irmãos? Primeiro tem que saber isso aqui. Lembra que nós falamos na aula passada? Como é que o rapaz vai casar com uma moça se ele não sabe se sexualmente os dois se dão bem? Lembra que nós falamos sobre isso aí na semana retrasada? Né? Então o relacionamento hoje em dia parte daqui, da experiência sexual. Vamos saber se vai dar certo. Como é que nós vamos saber se vai dar certo? Temos que ter uma experiência sexual, porque se não der certo no sexo, pode esquecer o resto, porque não vai dar. Então, começamos a construir a casa pelo teto. Não tem parede nem alicerce, começamos a construir pelo teto. Né? Começa-se pela experiência sexual. Começando pela experiência sexual, presume-se que isso aqui seja o ápice da intimidade. Vocês concordam com isso? Experiência sexual é o ápice da intimidade. Né? Não há como uma pessoa ser mais íntima da outra, a não ser através da experiência sexual. É o ápice da intimidade. Como é que você vai ter o ápice da intimidade se as coisas da vida não são comuns? Se você tem segredos, se você tem que esconder coisas dessa pessoa, mas você não escondeu a sua intimidade. Vocês estão entendendo? Você começou a casa pelo teto, a sua intimidade, que é o que você tem de mais seu, você não escondeu.
mas coisas da vida você esconde. Entendem? Então, os valores estão invertidos no mundo. Estão invertidos. Qual seria o padrão de Deus para isso? O padrão de Deus é: você conhece alguém, né? Você namora. Quando você namora, você conhece intimamente. Você conhece intimamente em sentimentos. Você conhece os sentimentos intimamente, tá? Depois você casa e depois você tem o ápice da intimidade, que é o sexo. Tá? Você namora, você conhece, você namora, você conhece sentimentalmente, você conhece essa pessoa, né? Você começa a ter tudo em comum. Quando você namora, você não conhece tudo que essa pessoa pensa, você não conhece tudo que ela gosta. Não, disso eu não gosto, né? Quando uma pessoa toma uma atitude e vê que a outra ficou chateada, e isso eu não vou fazer mais porque disso ela não gosta, né? Então você começa a ter tudo em comum, tá? Aí depois você se casa. O que é o casamento? Compromisso. Aí depois sim você tem o sexo, que é o ápice da intimidade. Mas primeiro você já tem as coisas em comum, né? Agora no mundo não. No mundo eu começo daqui para lá. No mundo eu começo daqui para lá. Eu começo pelo ápice da intimidade, que é o sexo, e depois vou conhecendo essa pessoa. Sendo que a prática do mundo qual é? Não ter tudo em comum, né? Não ter tudo em comum. Já ouviram assim, mulheres dizerem assim: tem coisas que nem meu marido sabe. Você deve já ter ouvido muito isso, né? E maridos, então, tem coisas que a minha mulher não pode saber de jeito nenhum, né? Acho que talvez entre os homens isso seja mais comum, não sei. Mas homens eu sei que é muito comum homens dizerem isso. Tem coisas que a minha mulher não pode saber. Ih, rapaz, minha mulher não pode saber disso não, né? Então, o padrão do mundo é esse: é guardar coisas em segredo, é não ter a vida em comum. Mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é uma vida para dois, onde tudo é comum. Onde tudo é comum. Como é que você vai querer viver com uma pessoa que você vai conhecer a intimidade dela sem que tudo seja comum? E aqui entra um mal maior, que é a mentira, né? É aqui que entra Satanás. Aqui entrou Satanás, né? Primeiro começou com a inversão dos valores, né? Você está tendo uma prática que Deus disse que você só poderia ter depois do compromisso. Você não tem compromisso e teve a prática. Aí depois você vai ter que... Aí depois entra Satanás, que vai dizer que você precisa esconder dessa pessoa determinadas coisas. Esconder principalmente as suas outras relações. As relações que você teve anteriormente. Né? Porque senão o que essa pessoa vai pensar de você? Né? Então se esconde os relacionamentos anteriores, e aí entra Satanás com a mentira. E aí esse relacionamento a dois começou alicerçado, começou com o alicerce da mentira. E aqui você vai construir a sua casa. Começou com a alicerce da mentira. Porque as pessoas não têm vida em comum, elas têm reservas, elas escondem as coisas umas das outras, porque quer que o outro creia que ele é algo que ele não é de fato. Eu não sou honesto, mas eu tenho que mostrar para minha mulher que eu sou. Eu sou mentiroso, mas eu tenho que mostrar para ela que eu não sou. Eu tenho que convencê-la que eu não sou. Tá? Começou com o alicerce da mentira, né?
Esse alicerce aqui tem várias coisas envolvidas nessa questão aqui, tá, irmãos? Aqui tem relacionamentos anteriores, né? Em relacionamentos anteriores tem filhos de outros relacionamentos que se escondem, né? Que essa pessoa optou por não dizer para outra que tinha, né? Eu tenho um filho de um outro relacionamento, aí conheci uma outra pessoa, não quero que ela saiba disso, né? Isso ficou no passado, vou deixar isso para lá, porque isso vai atrapalhar meu relacionamento atual. Então eu escondo aquilo, né? Isso aqui, isso não vai ser comum entre nós. É uma outra vida que eu tive, ficou para trás, e eu não quero que essa pessoa saiba. Está aqui no alicerce da mentira. Está aqui. Tá? As pessoas depois que estão fazendo o telhadinho, bonitinho, né? Telhadinho colonial. Quando a pessoa está fazendo esse telhadinho aqui, irmãos, é que ele vai se dar conta de que não teve alicerce, de que o alicerce da mentira é areia. Aí vem a primeira dificuldade, a casa balança, não tem alicerce, cai. Quando desmorona, a pessoa que estava construindo o telhado, então estava construindo aqui um outro andar grandão, né? A pessoa que estava construindo o restante do prédio vai lamentar: por que caiu? Por que deu errado? Né? Eu fiz tudo certo, por que deu errado? Você não se lembra de que não tinha alicerce, de que construiu sobre a mentira, construiu sobre a areia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o homem insensato é aquele que ouve as palavras e não as pratica. E aí Jesus diz assim: assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, deu sobre ela e foi grande a sua queda. Aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem que construiu sobre a rocha. Veio a tempestade, deu sobre ela e ela não se abalou. Estava firme. É o que diz as Escrituras. Tá? Então, é necessário que o relacionamento tenha um alicerce sobre a verdade. Tem que estar alicerçado sobre a verdade, irmãos. Esse é o pilar, né? Esse é o pilar. Você tem que ter esse pilar da verdade no seu relacionamento. Não pode ter nada oculto, não pode ter nada escondido, não pode ter nada que meu marido não possa saber, não pode ter nada que a minha esposa não possa saber. Tem que estar alicerçado na verdade. E você diz assim, quando a gente está construindo, você guardou um dinheiro para colocar aqui dentro da casa uma baita de uma hidromassagem no seu banheiro. Você vai fazer um banheiraço com uma baita hidromassagem. Você guardou o seu dinheiro para isso. Você guardou o dinheiro todo para o acabamento. Significa o quê? Que eu não quero gastar no alicerce, né? No alicerce não, o alicerce vai ficar enterrado debaixo da terra, quem é que vai ver ele? Né? Então no alicerce, faz de qualquer jeito, né? O importante é a hidromassagem, não pode faltar. Tá? No relacionamento é a mesma coisa. Você não quer investir naquilo que é difícil, naquilo que é problemático, né? É melhor construir um castelo de areia, né, do que um alicerce de pedra, de rocha. Então muitas pessoas não optam pela verdade, né? Elas optam pelo engano. Elas optam, às vezes, eu tenho uma irmã que diz isso, ela diz assim: eu não minto não, eu só escondo determinadas coisas. Eu não minto, eu só escondo determinadas coisas. Porque também a gente não precisa falar tudo. Ela diz assim, tá? E não é à toa que ela nunca teve um relacionamento que desse certo. Nenhum sequer. Né? Já teve vários, não teve nenhum sequer que desse certo. Né? É exatamente por isso. Por achar que omitir não é mentir e que eu não preciso falar tudo. Tem coisas que é melhor não falar. Tá? E tem muitas pessoas se enveredando por essa situação, irmãos. Tem muitas pessoas que se enveredam pelo alicerce da mentira, depois o prédio cai na cabeça deles e eles não sabem por quê. E ficam perguntando para Deus: por que não deu certo? Eu queria tanto que tivesse dado certo. Eu evangelizei um casal, eu discipulei. E isso nunca mais eu vou me esquecer.
eu discipulava ele, porque ele é que pediu que queria ser discipulado, a visita e tudo. Todas as vezes que eu e o Ramiro íamos na casa dele, a mulher não estava no trabalho. Depois eu a conheci, comecei a evangelizar ela e tudo. Ela foi para Nova Vida, aceitou Jesus lá, que era próximo da casa dela, não ficou na igreja que eu pertencia, não. Só que ele contou para mim uma mentira que ele falava para ela. Do primeiro relacionamento que ele teve, que ele tinha um filhinho, e que esse filhinho ela ajudava a manter, porque ele não tinha posse, quem tinha era ela. E só que nessas idas e vindas, ele arrumou mais um filhinho lá com a outra. E esse filhinho ela não sabia. Estava escondido. Eu falei, não, mas você vai ter que contar. Você não pode seguir a Cristo, refazer a sua vida, casar com ela, porque ele queria casar, os dois eram solteiros. Com isso, tem que contar. Mas se eu contar para ela, ela nunca vai me perdoar. Eu falei, mas você tem que correr esse risco. Se você quer, você vai ter que correr esse risco. E foi, e ele realmente contou. Olha, ela chorou um mês. Eu sabia porque ela ligava para mim. Estou assim, hoje eu estou assim, hoje eu estou passando isso, ora comigo e tal. E nós fomos trabalhando com ela. Conclusão, ela não quis mais ela botou ele para fora da vida dela, seguiu a Cristo e ele não. Quando agora eu estive morando no Rio, eu achei o telefone dele e liguei para ele. Com ele eu consegui falar, com ela não. Tornaram-se amigos, mas não tem mais relacionamento. Ela seguiu a Cristo e ele não. Como é que teria sido isso se ele tivesse omitido, irmãos? Tinha dado certo, ia funcionar? Vocês acham que ia funcionar? Vamos supor que ela nunca descobrisse. Você acha que ia funcionar se ela nunca descobrisse? Por que não ia funcionar, hein? Tem que ser alguma coisa que ele teria descoberto. Porque novas situações iriam vir e ele iria ocultar também. E a vida seria uma mentira atrás da outra. Uma mentira chama outra. Outras situações surgiriam e ele o ocultaria também, porque ele ocultou a primeira vez e deu certo. Ela não ficou sabendo. Funcionou a primeira vez, vai funcionar a segunda, outra mentira. Funcionou da segunda, vai funcionar a terceira, outra mentira. Tá? Até que uma delas não funciona. O homem chega enchendo, vai enchendo. Isso, até que uma não funciona. Quando estourar, tudo que estava enterrado vai vir, irmãos, à tona. Deus teve um amor muito grande para com ela, porque a livrou disso. Porque o que Deus queria era livrar ela dessa situação. Mas por quê? Porque ela optou por Jesus Cristo. Ela optou pela verdade. Ela disse, eu não quero viver essa mentira. Se ele foi capaz de me ocultar isso por esse tempo, e só agora com a conversão ele me conta, então eu não quero mais viver dessa forma. Eu não vou arriscar que no futuro ele minta de novo. Por exemplo, quando eu me converto ao Senhor, aquela vida minha do passado é apagada. Sim. Deus esquece, passa uma borracha de cima e pronto. Mas só que a nossa consciência, de vez em quando, volta alguma coisa que a gente pensa que não foi perdoado, mas a palavra fala quando a gente entrega a Jesus, a vida passada nem leva em conta. Olha só que coisa interessante nesse exemplo. Os dois se converteram. Essa mulher poderia ter perdoado esse homem e ter seguido com ele? Poderia. Poderia. Por que ela não fez isso, hein? Ela não vê no caráter, não viu no caráter dele segurança, firmeza para que ela investisse. Prova disso, que qual é a prova disso? E a prova é que ela estava certa. Que ele não seguiu Jesus. Ela seguiu Jesus, ele não. Ele não tinha firmeza de caráter. Se ele tivesse, ele tinha seguido a Jesus também. Eu sofri tanto junto com eles dois. Mas de repente, porque se eu ele gostava tivesse dos seguido, dois, ele tinha- né? Gostava dos dois. Eu sofri demais. Tá? Ela acertou na sua decisão. Prova disso é que ele não seguiu a Jesus. Se ela tivesse errado na sua decisão, ele teria seguido a Jesus. Tá? Então, baseado no que ela conhecia do caráter dele, ela achou melhor ficar só.
Tá? Então, a gente vê, amados, que vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Nós temos duas pessoas, nós temos um casal, né? Homem, mulher. Esse homem aqui, ele tem um relacionamento extraconjugal. Aí ele pergunta para si mesmo: vale a pena eu dizer para ela? Ou é melhor eu não magoá-la com isso, eu esconder, fazer de conta que isso nunca aconteceu, porque afinal de contas eu acho que eu errei e eu não vou fazer de novo, tá? Eu estou pensando que eu cometi um erro absurdo e eu não quero mais fazer isso, mas é melhor eu guardar segredo disso do que dizer para ela. Se eu disser para ela, ela pode não entender e pode me deixar. Eu já estou arrependido do que eu fiz, eu já confessei para o Senhor. Vamos supor que esse casal seja cristão. Eu já confessei para o Senhor, eu já alcancei perdão do Senhor, porque eu estou arrependido, eu não quero mais praticar, mas dizer para ela eu não vou. O que vocês acham disso? Eu acho que tem que falar, eu acho que, porque no meu caso, se eu contar uma coisa para alguém, eu tenho aqui um segredo, mas se eu contar esse segredo para alguém, eu fico livre, liberta dele, eu não tenho mais aquele peso. E se eu não conto, sempre eu fico, poxa, o fulano está pensando que eu sou sincera e eu não sou. Aquilo é um peso para mim. Então eu acho que deve contar, porque você está sendo bom para você mesmo, porque você fica liberto daquilo. Daqui para frente eu pequei, né? Eu tive um relacionamento extraconjugal, pequei. Me arrependi, tá? Confessei para o Senhor, mas não contei para minha mulher. Daqui para frente eu vivo uma vida de santidade. Eu não pequei mais. Eu estou vivendo uma vida de santidade. Minha mulher está vendo isso. Minha mulher me admira e confia em mim. Por quê? Porque daqui para frente eu vivi uma vida de santidade. Mas e o que ficou aqui para trás, hein? Como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação, essa minha vida de santidade, se eu estou carregando um engano? Se eu a enganei e eu não trouxe isso à luz, eu não trouxe a verdade sobre isso, como é que fica essa minha vida, né? Ela confia em mim porque daqui para frente a minha vida foi uma vida reta. Mas se aqui ela descobre o que ficou para trás, tudo isso aqui está inutilizado, está jogado fora. Tudo isso está perdido. E esse tempo aqui, irmãos, ó, que ela foi enganada, vamos supor que 10 anos se passaram, né? Esse tempo aqui em que eu falei a verdade não vão significar nada. Esses 10 anos aqui que passaram em que ela foi enganada, esses 10 anos aqui vão se reverter numa dificuldade tremenda dela perdoar. Quanto mais tempo passar aqui, mais difícil será o perdão. Se tivesse falado aqui, ela poderia ter perdoado. Falei 10 anos depois, a dificuldade é muito maior. Muito maior. Essa coisa, a gente pode até comparar, por exemplo, isso aí, um carnê de uma prestação. Elas são 10 prestações, eu paguei 9. A última eu não paguei. Aqueles 9 que eu paguei não adiantou nada. Ficou como um mal pagador. Vai com o SPC do mesmo jeito. Ficou como um mal pagador da mesma forma. Quanto mais tempo essa pessoa aqui for enganada, tanto faz ser homem ou mulher, quanto mais tempo essa pessoa for enganada, mais dificuldade ela vai ter em perdoar. Maior vai ser o estrago. O alicerce é a mentira, é o engano. Quanto mais andares eu construir aqui, irmãos, maior vai ser a queda, maior vai ser o desabamento, maior vai ser a tragédia. Por quê? Porque aqui já existem outras pessoas envolvidas, aqui já existem filhos. Maior vai ser a queda. Então, as coisas não podem ficar ocultas de maneira nenhuma. Não pode. Se houve um erro, houve um engano, a pessoa que está envolvida nessa vida que é a dois tem que saber.
A vida é comum, é uma vida só para dois. Existem muitas coisas envolvidas aqui, irmãos. Às vezes as pessoas diminuem as coisas, minimizam, como por exemplo, esse homem aqui pode dizer o seguinte: eu amo essa mulher, aquela outra que eu tive um dia só, eu só encontrei uma vez, aquilo não significa nada. Não significa nada perto da família que eu quero construir com essa. Tá? Aquilo não significou nada. Só que existem muitas coisas envolvidas aqui, né? Existe o que a Bíblia diz, que o homem, o dono do corpo do homem é a mulher. A dona do corpo do homem é a mulher. E o dono do corpo da mulher é o homem. Né? Então, se houve uma experiência fora do casamento, você está roubando, defraudando, como diz a Bíblia, defraudando. Você está usando algo que não é seu. Você está quebrando os laços do matrimônio que você fez, que você prometeu ser fiel. Então você está quebrando uma série de coisas. O maior problema, sim, o X da questão não é nem o que você fez, é você ter omitido a verdade, é você ter mentido. Se você fez, se arrependeu de fato, comunicou a outra pessoa que está arrependido e que não quer mais praticar, o ato em si não tem valor. O ato em si, isolado, não tem valor. Terá valor se você construir para ele uma casa para guardá-lo. Aí sim. Quando você comete um pecado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para Deus, tanto faz você ter tido um relacionamento extraconjugal, quanto você ter mentido para essa mulher. Para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa para Deus. Pecado é pecado. Tá? Então, quando eu tenho um relacionamento fora do casamento, extraconjugal, ou eu minto para minha mulher numa coisa do cotidiano, eu pequei da mesma forma. A gente às vezes trata da coisa sexual como se ela tivesse mais peso. Ela não tem mais peso. Ela tem o mesmo peso. Tanto é que ficará de fora o adúltero e ficará de fora o mentiroso. Tem o mesmo peso. Tá? Só que, se eu me arrependo imediatamente daquilo que fiz, tanto faz do adultério quanto da mentira, Deus está pronto para me perdoar. Agora, o problema é quando o homem encobre aquilo que fez. E nós vemos isso desde o Éden. Adão pecou, o que ele fez? Se vestiu e se escondeu. Tá? Quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele sai correndo atrás de Deus para contar aquilo que ele fez, confessar e pedir perdão ao Senhor, por certo ele teria sido perdoado. Mas quando ele se esconde e depois não assume a responsabilidade do que ele fez, ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu, aí sim ele tem problemas. Né? O homem da mesma forma. O problema não é pecar, irmãos, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. O problema não é pecar. O problema é o que você vai fazer depois de ter pecado. Depois de ter pecado, você vai fazer o quê? Já viram filmes em que a pessoa comete um homicídio? Foi por acidente, né? Eu estava... geralmente nos filmes acontece isso. O casal está se relacionando, de repente a mulher cai, bate a cabeça na mesa e morre, né? Aí o homem diz assim: o que eu faço agora? Né? Eu tenho que encobrir o que eu fiz. Aí pega o oculta o cadáver. Né? Então o problema não é você pecar, é saber o que você vai fazer depois de ter pecado. Você vai correr para os pés do Senhor e vai confessar? Ou você vai encobrir isso?
no direito, você encobrindo, você já cometeu outro crime. Você cometeu o homicídio e a ocultação de cadáver. Já cometeu outro crime. Né? Diante de Deus também, você cometeu primeiro o pecado que você cometeu e depois tentou encobri-lo. Encobrir como? A Sheila perguntou. Se Deus sabe de tudo, encobrir não confessando. Adão não teve a mesma percepção? Deus conhecia tudo, ele criou tudo. Ele olha para o jardim e vê tudo o que aconteceu. Mas Adão enfiou atrás de uma árvore e se escondeu. Vestiu uma roupa para que Deus não visse que ele estava nu. Deus que fez aquele boneco, irmãos. Como que Adão imagina que vai vestir uma roupa e vai se esconder de Deus? Como que Adão imagina isso? O homem também imagina, porque o homem é o mesmo Adão, até hoje. Mas também, depois de confessar a Deus, Pai, o pecado, aí não pode reincidir nele mesmo. Correto. O mesmo pecado. Correto. Confessou, Correto. não pode pecar mais o mesmo pecado. Qual é a pressuposição do arrependimento? É que eu não quero mais fazer. Eu não quero mais praticar. Tá? Se você quer continuar praticando, não adianta nem confessar, tá? Não adianta nem confessar. Se você mentiu hoje, mas sabe que você vai continuar mentindo amanhã, não perca seu tempo se ajoelhando diante do Senhor. Não perca, porque só vai dar calo no joelho. Tá? Você tem que ter no coração o sentimento de que errou, não quer mais fazer isso, tem vergonha do que fez. Quem sente vergonha do que fez, irmão, não volta a fazer. Não volta a fazer. Agora, se eu estou tendo prazer ainda naquilo que eu fiz, mas eu estou querendo ficar bem com todo mundo, aí eu vou e confesso para Deus. Né? Só para tirar aquele peso na consciência. Peso na consciência não é arrependimento. Tá? Consciência pesada não é arrependimento. Arrependimento genuíno é ter vergonha do que fez e não querer fazer de novo. Isso é arrependimento genuíno. Mas e se a gente não tem vergonha do que fez, se auto-justifica, mas ao mesmo tempo vem a dúvida. Se veio a dúvida é pecado. E aí eu reconheço que aquilo é pecado, mas eu, pessoa, não vejo aquilo tão como pecado. Não estou me sentindo mal com aquilo. Não, estou me sentindo mal com aquilo. Mas acho que não é uma coisa tão séria assim. Mas aí eu penso assim, não, mas eu não vou fazer não. E aí eu, mesmo querendo, eu não faço. Mas eu estou querendo fazer, eu não vou fazer porque eu sei que se eu estou fazendo é pecado. Mas eu estou ainda com o desejo de continuar fazendo. E aí? Olha, eu não tenho desejo de fazer aquilo que eu tenho nojo. Você tem? Nojo? É. Não. Você tem nojo de uma comida, você tem desejo de comer? Não. Não, correto? Não tenho desejo de fazer aquilo que eu tenho nojo. O pecado, o verdadeiro arrependimento, eu tenho vergonha e sinto nojo daquilo que eu fiz. Por isso não vou querer fazer mais. Se eu continuo querendo fazer, o pecado está vivo em mim ainda. O pecado ainda está vivo em mim. Enquanto o pecado estiver vivo, irmãos, ele vai brotar. Ele vai brotar. Você tem uma plantinha lá no vaso, você tem um vasinho na sua casa, tem uma plantinha. Aí você vai pegar a faca assim, ó, corta todas as flores que ela tem. A raiz ficou lá. Enquanto tiver raiz, vai brotar. Vai nascer tudo de novo. Daqui a pouco está verdinho. Você tem que arrancar a raiz. Enquanto não arrancar a raiz do pecado, existe o desejo. O desejo não cessa. Quando arrancar a raiz, cessou o desejo. Eu não vou passar na frente do bar e vou olhar. Poxa vida, eu queria estar ali com o pessoal, com a rapaziada. Né? Eu queria tanto estar bebendo aquela cerveja, mas eu não vou fazer isso, hoje eu vou para a igreja. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Você muda a natureza, a sua natureza quando você nasce de novo é mudada. Arrancou a natureza velha e botou a nova. Eu quero falar assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não é esse tipo de coisa de participar no mundo. Por exemplo, esposa pode mexer no dinheiro do marido? Sem consentimento dele, não. Mas eu mexo. Sem consentimento dele, não. Mas Não. eu mexo, sabe por quê? Olha aqui. Olha Eu aqui. mexo, porque se eu não mexer, ele vai gastar com outra coisa. Ele vai gastar coisa com carro e ele também não vai chegar para mim e vai falar assim, eu estou mexendo aqui no dinheiro porque eu vou botar essa peça no carro.
pagar. Isso explica, mas não justifica. Explica, você explicou. Mas o dinheiro é de todos os dois, pastor. Se é de todos os dois, tem que ter o acordo dos dois. Mas então como que quando ele pega para comprar coisa no carro, ele não me fala? Porque ele é ímpio. Como é que você vai cobrar dele porque ele tem atitude de cristão? Não tem como. Mas então toda vez que eu vou pagar o dinheiro, eu tento uma só carne com ele, para outras coisas tem que ser uma só carne. Mas na hora de pegar o dinheiro, eu não posso pagar. Você está querendo fazer uma coisa funcionar que não vai funcionar nunca. O ímpio agradar a Deus, o ímpio servir a Deus. Não vai funcionar nunca. Porque ele não é maluco, né? Você está querendo rodar uma roda. Ele é normal. Você está querendo girar uma roda quadrada. Né? Uma roda quadrada. Não vai girar nunca. Não adianta dizer para você que vai girar. Eu sei que se eu tenho a dúvida é pecado. Mas eu pego o dinheiro, eu quero fazer isso, Então, eu vou lá e pego e faço. já está bem claro no seu coração. Você teve a dúvida, aquilo que não é de fé é pecado. Aquilo não é de fé é pecado, baseado nisso. Mas então, se eu for não fazer, eu não vou fazer querendo fazer. Eu não estou sentindo nojo por eu fazer. Porque eu, por exemplo, eu quero comprar as coisas, eu vou lá e apanho e compro. A partir do momento que você se conscientizar de que está ofendendo o Senhor, você não vai fazer mais. Você está achando que isso não ofende ao Senhor porque você está explicando, você está justificando. Não, eu sei que ofende o Senhor. Então você não vai querer fazer mais porque você não quer ofender o Senhor. Não sei, pastor Samuel, eu fico pensando que agora daqui para frente eu não vou pegar. Como é que eu vou fazer para fazer isso, aquilo, aquilo outro? Você Aí vai- eu vou ter que falar para ele, ele vai Você dizer. vai falar. Você vai falar. Ah, ele vai explicar pra caramba, ele vai falar disso. Ih, pastor, tá gravando. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Ele. O cabeça é ele. Né? Então quem tem que decidir? É ele. Você pode pedir? Claro. Você pode tentar convencê-lo? Claro. Você vai dizer assim, nós temos necessidade de comprar isso. E ele vai dizer assim, eu não acho que há necessidade. Entende? E aí, a última palavra é dele. Ele é o administrador. Ele é o cabeça. Tá? Aí você diz assim, mas ele não age de acordo com a Escritura. Claro que não, ele é ímpio. Como é que ele vai agir de acordo com as Escrituras? Então, suponhamos que eu quero comprar alguma coisa e eu não falo com ela. Eu faço surpresa para ela. Eu compro e trago para dentro de casa. Aí ela fala, não era isso que eu queria, eu queria outra coisa. Se eu perguntasse para ela, o que você pode poder fazer com esse dinheiro aqui? Comprou o que para nós? Não, ele Como é ímpio, urgente nessa ele é bom, Correto. ele é bom como ímpio, né? Porque assim, outro dia ele me ligou e falou assim, posso comprar duas camisas aqui? Nossa, quase que eu morri com vergonha, Jesus. Desculpa, pai. Eu falei assim, nossa, me comprar duas camisas, ele me ligou para me perguntar se pode comprar duas camisas. Né? E eu não pergunto. E por que você não faz isso? Não faz o mesmo? E quem é que serve a Jesus? É ele ou é você? Tem que fazer essas perguntas. Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo. Né? É só assim que nós chegamos, caminhamos, irmãos, para a luz, caminhamos na santificação. É só dessa forma. É porque cria situações, né? O inimigo cria situações, né? Sim. Ele te põe dependência das coisas. Eu falei aqui no início, Sheila, é uma vida para duas pessoas. E essa vida é comum. Tudo tem que ser comum, irmãos. Como é que eu vou mexer num dinheiro que é da família toda, para a provisão da família, sem comunicar o outro? Eu não posso fazer isso. Eu não posso tomar uma atitude que vá mexer com a minha família sem comunicá-los. Eu não posso simplesmente chegar em casa e falar assim, pessoal, ajunta tudo aí que nós vamos mudar, tá? Nós vamos morar agora em outro lugar. Peraí, mas você não falou com ninguém, você não perguntou a opinião de ninguém. Vai envolver a vida de todo mundo, não vai mudar só a sua, vai mudar de todos. Tá? Peraí, mas o líder não é você, o cabeça não é você? É, mas o que é liderar? Liderar é proporcionar o melhor para todos. Isso é liderar. Liderar não é meter o chicote nem pisar em todo mundo. Liderar não é fazer o que é bom para você e os demais que se danem. Porque se você lidera dessa maneira, logo logo você vai estar liderando só você mesmo. Porque ninguém vai querer ser liderado por você. Tá? Se eu sou líder de um grupo e eu penso só no meu bem-estar, logo logo não tem grupo para eu liderar. Uma coisa você está no carro, o cara dirigindo na estrada, você, opa, para com descer. Exatamente.
Exatamente, logo, logo você vai estar andando sozinho. Isso acontece muito. Já viu aquele motorista que ele é tão ruim, irmãos, que ninguém quer andar com ele? O carro dele anda sempre vazio. Ninguém quer andar com ele. Com esse cara eu não vou, não. Não, aqui é a pé. Você quer uma carona? Não, eu vou a pé. Tá? Logo, logo você não vai ter ninguém para você levar. Né? O liderar é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Você tem que liderar. O verdadeiro líder é aquele que busca as melhores condições para todos. Né? Só que tem que andar de acordo com a Escritura. Ímpio faz isso? Não faz. Ímpio não faz. Ímpio é egoísta. Ímpio só pensa nele. Tá? Porque tudo que falar, tem. Pra que isso? Pra que isso? Por quê? Porque ele pressupõe que não é importante para ele. Se não é importante para ele, não interessa. Mas era importante para a mulher. Era importante para os filhos. Não interessa, não era importante para mim. Mas é importante para mim. Correto. O verdadeiro líder, depois que a gente passa a seguir a Jesus, a gente olha para a família da gente com outros olhos, irmãos. Com outros olhos. Eu sei disso, eu sei o que eu estou dizendo. Para mim, a minha família, eu só via a minha família de uma forma: só me dão despesa e problemas. Era assim que eu olhava para a minha família. Eu falava isso no meu trabalho: mulher só serve para dar despesa. Eu falava isso. Mulher é um peso, só serve para dar despesa. Antes de seguir a Jesus, eu pensava dessa maneira. Né? Eu não dava valor nenhum à minha família, irmãos. Não dava valor nenhum. Para mim, tanto fazia ter quanto não ter. As pessoas lá fora falam isso, pensa isso. Meu irmão falava uma coisa que eu nunca me esqueci. E eu também pensava dessa maneira, mas nunca tive coragem de falar. Ele falava assim: meus filhos são os filhos da mulher que estiver comigo. Meus filhos são os filhos da mulher que estiver comigo. Tá? Ele não considerava filhos dele os que são filhos dele. O da mulher que estiver com ele é filho dele. Os outros que estão daí já deixaram de ser. Tá? Mas a grande maioria dos homens mundanos pensam dessa maneira. Pode ter os que têm coragem de dizer e pode ter os que não têm coragem de dizer. Tem homem que completa mais. Quando ele ainda é casado e arrumar uma outra mulher, ainda fala: eu sou burro, porque uma mulher já gasta muito duro, então. Correto. Qual é a melhor mulher do mundo para o ímpio? Qual é a melhor mulher do mundo? Aquela que eu não tenho compromisso com ela. Oh, maravilha! Não tenho compromisso nenhum com ela. O compromisso que eu tenho com ela é parar na porta dela e buzinar. Aí ela vem. É o compromisso que eu tenho com ela. Tive amigas E de deixar ela em casa depois. Eu tive amigas no trabalho, na faixa que eu tinha 30 anos, 30 e pouco, que elas diziam isso: o marido bom é o marido dos outros. Exatamente. Eu já ouvi muito. A melhor mulher do mundo é aquela que eu não tenho compromisso com ela. Tá? Esse é o pensamento do ímpio. Então, eu pensava que minha família era peso para mim. Depende de mim para tudo. Tudo tem que me falar. Tudo tem que me pedir. Só me dão despesa. Né? Para que eu tenho isso? Para que eu carrego isso? Se eu fosse sozinho, era bem mais fácil. Era bem melhor. Né? Depois, irmãos, que a gente se converte a Jesus Cristo, a visão muda. Jesus Cristo arrancou o coração velho, botou um coração novo. Esse coração novo agora compreende, de acordo com as Escrituras, que a família é aquilo que eu tenho de mais importante. Porque quando todo mundo me abandonar, eles vão ficar comigo. Quando eu tiver muito dinheiro, eles vão estar comigo, vão desfrutar. Quando eu não tiver nenhum, eles também vão sofrer junto comigo. Né? Então, a visão muda totalmente. Agora, nós somos um corpo. Né? Se tocar no dedinho, o corpo todo sente. Né? Se tocar na minha esposa, eu sinto como se tivesse tocado em mim. É a mesma carne. Só quando há essa mudança de visão. Porque quando você está na relação, que é cada um de um lado, quando vem o problema, você quer sair fora. Oh, que beleza, Chico. Que beleza, muito bom. Muito bom isso. Tava indo, mas como cada um tinha a sua vida, aí os problemas apareceram para tchau, para mim não dá mais. Isso mesmo. Perfeito que a Sheila colocou. Nós somos duas pessoas independentes. Se você está com problema, é problema seu.
Tá? Mundos separados. Porque Tá? o que acontece? Aí na hora da dificuldade a pessoa fala, pois é, mas não era assim. Mas e o resto da vida? Não precisava de ter tido um tratamento, né, uma participação comum, para que isso acontecesse na hora da dificuldade? Claro. Por que só na hora da dificuldade que você vai lembrar o outro do compromisso lá de trás? Correto. Aí não tem jeito. Correto. Aí não. Correto. Ou é tudo ou é nada, né? A visão está perfeita. A visão está perfeita. É exatamente isso. Nós temos, irmãos, que entender isso, e a gente entendeu muito bem. Né? A vida é uma e as pessoas são duas. Né? Tudo tem que ser comum, tudo tem que ser comunicado, né? Comunicado e comum. Né? Se tornou comum uma coisa para várias pessoas, você fez um comunicado. Né? Então tudo tem que ser comunicado. Só que, para fazer essa grande engrenagem funcionar, tem que ter escritura na vida. Tem que ter Deus na sua vida. Senão não funciona. Não tenta fazer o milagre que a Sheila está querendo ver, a roda quadrada andar, porque não vai andar. Infelizmente. Vocês devem pensar assim, esse pastor é terrível, né? Ele fala umas coisas assim. Mas é assim mesmo, pastor. A gente tem as dificuldades, cada um tem a sua dificuldade. Né? E a gente vendo assim, a gente vai tentando esperar. Porque o que acontece? A minha dificuldade, às vezes, é a convivência com certas pessoas do meu meio, né? E desvencilhar das pessoas é muito difícil sair. Desvencilhar, porque as pessoas estão lá, cheias de coisas erradas. Isso no trabalho, estou convivendo, não tem como. Eu vou parar no caminhão, fico com meus amigos todos ali, eles estão conversando uma coisa comigo que eu preciso saber sobre o cara. Quer dizer, eu vou estar ali. Aí começa aqueles papos, é difícil. Então, o que Jesus fala sobre isso? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Nós estamos inseridos no mundo. Você não vai bater na porta de uma empresa e vai falar assim, aqui só trabalha crente? Não, então eu não quero trabalhar. Não, você vai trabalhar com ímpio. Não tem jeito, você vai trabalhar com ímpio. Isso é ruim, pastor? Não, isso é bom. Isso é bom, isso não é ruim não, pastor. Isso é bom. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Né? A Bíblia diz também que a luz, no mesmo texto, que a luz não pode iluminar se ela estiver escondida aqui debaixo. Você bota a luz debaixo da mesa, não ilumina nada. Ela tem que estar pendurada ali, no lugar mais alto, tá vendo? Para ela poder iluminar o ambiente. Assim é o crente. Né? O crente não pode andar escondido. Né? Eu sempre falo isso, o crente que é agente secreto. Né? Ninguém sabe que ele é crente. Ele é agente secreto. Ele está ali, mas ninguém sabe que ele é crente. Né? Isso não funciona. Essa lâmpada só nos ilumina porque ela está colocada ali. Se eu colocar debaixo da cadeira, não vai servir para nada. Né? Então o crente, aonde quer que ele vai, tem que ser luz. Né? E ele vai ter dificuldades. Ele vai ter dificuldades por quê? Porque aonde ele for aceso, existe o quê? Escuridão. Essa luz, para vencer a escuridão que está aqui, ela tem um trabalho. Né? A gente chama de trabalho elétrico. Ela tem um trabalho para vencer essa escuridão. Né? Tu nunca acha que você, sabendo que você é cristão, e ele sabe que ele não é, o índio sabe que ele não é cristão, ele nunca acha que você está bom. Nunca. Você sempre Nunca. Você vai agradar o ímpio quando, Cláudio? Nunca. Nunca você vai agradar o ímpio. Se você ri da pornografia que ele fala, você está errado porque você é crente. Ele vai dizer isso para você. Tá? Ele vai apontar o dedo para você e vai te acusar. Que Satanás é acusador e habita nele. Ele vai te acusar e vai dizer assim, você não podia fazer isso não, você não é crente. Você está errado. Se você diz assim, com licença, vou me retirar porque isso aqui não é conversa para cristão, você está errado para ele. Você está errado, você não sabe separar as coisas, você é um ignorante, entendeu? Você não respeita os outros, tá? Você sempre vai estar errado, você nunca vai estar certo para o ímpio, tá? Então não tente agradar ímpio, isso é um erro tremendo,
Olhem a vida de dois homens, vocês peguem lá depois os textos e olhem a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, qual é a característica de Saul? Queria agradar todo mundo. Saul queria agradar o povo, ele queria fazer o povo contente, feliz. Só que a vontade do povo não era a vontade de Deus. Diferente do que o mundo diz, que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, a voz do povo é a voz do diabo. Então a vontade do povo não era a vontade de Deus. Saul fazia a vontade do povo e aborrecia a Deus. Davi é o inverso. Não faz a vontade do povo e faz a vontade de Deus. Olha qual dos dois prosperou. Olha a diferença entre os dois. Davi chegou, a primeira coisa que ele disse quando assume o reinado: vamos matar os jebuseus que ainda vivem aqui, porque Deus disse que eles não podiam viver no nosso meio. Já anteriormente, antes de Saul, quando Josué chegou, Josué disse assim: vamos conviver com eles, deixa eles aqui, deixa que eles sejam nossos servos, vamos fazer um pacto com eles, não vamos matar todos como Deus mandou, vamos fazer um pacto com eles, deixa eles vivendo aqui conosco. Chamaram os jebuseus. Jebuseus, vocês aceitam? Aceitamos, melhor do que morrer. Ficaram. Os jebuseus são os habitantes de Jerusalém, que habitavam o que depois veio a ser Jerusalém. Tá? Davi chegou e disse: vamos matá-los. Davi chegou e disse assim: não quero mais nenhum ídolo aqui. Aqui só se servirá o Deus de Israel. Pode tirar tudo que existe. Trazido por quem? Pelos jebuseus. Eles é que trouxeram os ídolos. Por isso que Deus mandou matá-los. Davi desagradou o povo tremendamente, irmãos, mas fez o que Deus mandou que fizesse. Saul queria agradar todo mundo. Deus tomou o reino de Saul e falou o seguinte para Saul: já tenho achado um homem segundo o meu coração. Você é segundo o coração dos outros, segundo o coração do povo. Você não interessa para mim. Eu quero um homem segundo o meu coração. Então, Cláudio, pense sempre nisso, lembre sempre disso. Tá? Agradar a Deus significa desagradar a homens. Se você agradar a homens, vai desagradar a Deus. Tá? Então, você nunca vai agradar o ímpio, irmão. Não fique chateado porque o ímpio te rejeitou, né? Ele era seu amigo há tantos anos. Quando você falou que aceitou Jesus, ele falou assim: acabou para nós, não dá mais. Né? É você para lá e eu para cá, porque agora nós estamos em direções opostas. Não, acontece mesmo que as pessoas até, vamos supor, a gente saiu 7 pessoas, comigo 8, e as pessoas viram só o ladeiro, pegaram lá para se adiantar, só o ladeiro só, e já começa a se evitar. Você nota que, entendeu? Quando vai fazer uma coisa, quando precisam de ajuda, você atrapalha, né? Lembra? Não, quando precisa de você, não tem nenhuma cerimônia. Você atrapalha, o crente atrapalha. Tá? O crente incomoda. Por que o crente atrapalha? Se existe um esquema na empresa, né? Uma falcatrua, todo mundo pega uma nota a maior, né? Todos os funcionários combinam e falam assim: ó, todos nós vamos sair, né? Nós gastamos 500, mas nós vamos falar que nós gastamos 1000. Todo mundo concorda? Todo mundo vai levar 500. Ótimo, todo mundo concordou. Se tem um crente no meio, como é que fica? O crente diz: não posso fazer isso. Está atrapalhando, tem que sumir com esse crente daqui. Esse crente está atrapalhando. Se ele não levou os 500, ele vai falar, né? Aliás, ele já vai quebrar o esquema, porque ele vai chegar lá e vai falar assim: eu gastei 500, mas como é que todo mundo gastou 1000? Você foi para o mesmo lugar e gastou 500? Isso aconteceu numa empresa, acontecia na empresa que eu trabalhava. A gente ia para São Paulo e ganhava uma diária de hotel, né? A gente ficava num hotel baratinho e pegava a nota do hotel caro e ficava com o restante do dinheiro. Se vai um crente para o mesmo hotel e traz a nota real, arrebentou com os demais. Os demais não vão poder fazer, vão ter que devolver o dinheiro. Tá? Então o crente, irmão, para o ímpio, ele é uma praga. Ele é uma praga, ele atrapalha. Odiado, né? Ele é odiado. Meu marido não tinha nenhum ajudante na empresa que queria sair com ele. Aí, tá vendo? O ajudante já sabia do roubo do esquema. Se vai um crente, quer ir com ele não. Eu tive que sair da empresa no Rio por causa disso. Porque lá os cobradores também tinham esse negócio lá, tinha aquele esquema, entendeu?
de fazer lá, de o outro entrar. E o passageiro já tinha aquilo. Ele já mesmo chegava, ó, que ele não pagava passagem. Chegava lá, já dava tanto lá. Dava um qualquer trocador e não pagava. Entendeu? Era acontece. Poxa, eu estou tendo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estar porque dentro da empresa não tinha como fazer muita coisa. Mesmo que eu fizesse a minha parte, cobradores ia ficar mesmo. Tinha cobradores evangélicos, aí mudava, tá? Mas tinha o povo, tinha o pessoal da comunidade. O que acontecia? Eu ia ter que sair dali. Por isso que eu digo. Aí eu ia ter que falar com o patrão. Aí eu ia denunciar todo Por isso que eu digo, existem coisas que são incompatíveis com o crente? Sim, existem. Existem profissões que são incompatíveis? Existem. Tem ambientes que você vai ter que sair, não vai ter jeito. Tá? Tem ambientes que você vai ter que sair. Tem situações que você vai ter que entregar para o Senhor e crer nele. Senhor, eu estou deixando esse emprego porque eu não quero me corromper e te desagradar. Eu preciso que o Senhor providencie outro. E Deus honra, irmão, Deus providencia. Mas você tem que crer no Senhor. Né? Ismael contou, testemunhou sobre isso. Que estava num lugar que não podia ficar. Pediu demissão sem ter outro emprego. E aí coloca diante do Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o que eu fiz. Agora me dá outra coisa melhor. Né? E o Senhor tem que equilibrar a balança que ficou pendente, que ficou pendendo para o outro lado. O Senhor tem que fazer justiça. Mas aí nós não temos fé e fala assim: não, eu preciso desse emprego, eu não posso deixar. Se você não tem fé, continua lá, senão você vai ficar desempregado. Por isso que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se você não tem fé, continua com o que você tem. Senão você vai ficar sem. Essa que é a verdade. O justo viverá da fé. Eu saí da empresa rapidinho. E Paulo diz ainda mais, ele fala assim: e se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Eu consegui entrar em outra empresa e trabalhar como cobrador até lá dentro. Então, não é? Então, irmãos, para nós fecharmos, já são 15 para as 11. A verdade é a base do relacionamento a dois, né? Isso que eu descrevi aqui para vocês não funciona. Não adianta tentar guardar nada escondido. Não adianta achar que o tempo vai resolver o problema. Tá? Às vezes as pessoas pensam isso, hein, irmão? Né? Pastor, não contei não, e já tem 20 anos. Agora isso já está esquecido. Não dá não. Não dá. Não dá não, porque Deus não esquece. Para Deus não existe tempo. Você fez hoje, daqui a 20 anos está diante dele. Deus não enxerga o tempo não, irmãos. Deus não olha 2011 não. Deus, quando olha da eternidade, ele vê desde o início até o fim. Tudo que você faz está diante dele o tempo todo. Mas já passaram 30 anos. Se fosse um crime de homicídio, já teria prescrito. Para Deus não há prescrição não. Para Deus não há prescrição. Tá? Então, no relacionamento a dois, não pode haver segredo, não pode haver nada que não seja comum. Tudo tem que ser comum. As pessoas baseiam os seus relacionamentos na mentira, no engano, na omissão, né? Como eu disse para vocês, eu não menti, eu omiti, né? Imagine uma situação em que, para você que acha que uma omissão não é uma mentira, e que omitir uma coisa não é grave. Grave é mentir. Omitir não é grave. Então imagine você com uma mulher viva numa casa. Seu marido saiu para trabalhar de manhã. Veio a defesa civil por causa das chuvas, bateu na casa dessa mulher e falou assim: nós checamos aqui o terreno e há um risco de desabamento muito grande. A senhora e a sua família devem sair daqui agora. Ela diz perfeitamente. Essa pessoa da defesa civil vai embora. Seu marido chega de noite do trabalho, ela omite isso. Ela não fala nada. Porque ela ama aquela casa, ela não quer sair dali. Se ela disser para o seu marido vai pegar a família na hora e vai embora. Então ela omite. Naquela noite a casa cai sobre todos e mata todos, soterrados. Isso é grave ou não é grave a omissão?
A omissão é grave, irmão. Você não pode omitir da pessoa que você mais ama e respeita, você não pode omitir coisas. Ah, mas vai desagradar, essa pessoa vai ficar chateada. Não importa o quanto ela vai ficar chateada. A verdade liberta, a mentira escraviza. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E verdadeiramente sereis livres. E nesse caso aí também, pastor, por exemplo, tanto faz um homem ou uma mulher, esconde um determinado fato. E às vezes ele tem um sacrifício enorme para no decorrer do tempo ou dos anos esconder aquilo. Manter escondido. Aquela mentira. O pai da mentira é o diabo. Correto. E por ele ser o pai da mentira, muitas das vezes ele usa outra pessoa para poder contar àquela pessoa a mentira que a outra está escondendo. Sem dúvida. Quer dizer, a situação fica pior ainda, porque além dele ter escondido, a pessoa ainda ficou sabendo pela boca de outra. Correto. Corretíssimo. Complica mais ainda a situação. Deus traz tudo que está oculto à luz. Quem que ele usa para fazer isso? O diabo. Ele usa o diabo para fazer isso. Exatamente o que a irmã falou. Ele usa o ímpio e o ímpio vai e traz aquilo que estava sendo escondido há tanto tempo. Né? É exatamente isso que acontece. Né? E Deus não permite que nada fique oculto. Caim matou Abel. Não falou nada para ninguém, até porque só tinha eles dois. Né? Os demais não viviam ali naquela localidade. Adão e Eva não conviviam com eles ali. Caim mata Abel e fica quieto. Aí Deus chama Caim e fala: cadê o Abel? Eu sei lá de Abel, por acaso eu sou responsável por ele. O sangue de Abel clama por justiça. Isso está diante de Deus clamando por justiça. Aquilo que você deixou oculto está diante de Deus clamando pela verdade, clamando pela luz. E Deus irá trazer isso à luz, irmãos. Pode passar 20 anos, 30 anos, 50 anos, Deus vai trazer à luz. Pode a pessoa já ter morrido? Pode. E quantas vezes vocês já não viram isso? O marido morre, a mulher descobre que tinha outra família. Mas agora ele já morreu. Depois de tantos anos que ele morreu, você veio descobrir isso. Deus trouxe a luz. Deus traz a luz. Tá? O tempo passa, as pessoas morrem, mas está diante de Deus aquilo que foi feito. Tá? Então, você quer acabar com o relacionamento? Coloca a mentira nele, irmãos. Coloca a mentira nele, porque através da mentira vem a desconfiança. Como é que se conquista a confiança de uma pessoa, hein? Falando a verdade. Você só conquista a confiança de alguém falando a verdade. Até porque a verdade é uma só, né? Você pode falar uma verdade aqui, daqui 3 anos você vai falar a mesma coisa, porque é só aquela verdade. Correto. Né? Como é que se conquista a confiança? Falando a verdade. Quer que a sua mulher confie em você? Fala a verdade para ela. Quer que o seu marido confie em você? Fala a verdade para ele. Pastor, mas a verdade não agrada, mas vai gerar confiança. A mentira fez ele feliz, mas quando ele descobrir a verdade, vai gerar desconfiança. Gerou desconfiança, irmãos, acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Daí vem uma praga que chama ciúme. Ciúme vem daqui, da desconfiança. Eu não confio mais. Se eu não confio mais, aí eu passo a ter ciúme. Né? O ciúme é a marca da desconfiança. Aquele que tem ciúme não confia no outro. Às vezes eu falava isso pro meu marido, eu falei, filho, você não tem ciúme de mim. Ele falou, eu não tenho motivo para ter. Qual é o motivo? A desconfiança. E a desconfiança vem de onde? Da mentira. Da mentira. Falou a mentira, veio a desconfiança. Onde há desconfiança, irmão, não há relacionamento que resista. Não há. Vai desmoronar. Vai desmoronar. Primeiro vem a mentira, depois vem a desconfiança. E vai desmoronar. Não tem jeito. Por isso que o relacionamento tem que ser baseado na verdade. Verdade a gente adquire, ou confiança a gente adquire com verdade, com o passar do tempo. Né? A gente vai se relacionando,
falando sempre a verdade, o outro passa a confiar em nós. E isso, irmãos, depois que se adquire, é um bem muito valioso. A confiança. A confiança é um bem valiosíssimo, irmãos. Quando um casal confia um no outro, a sua mulher pode encontrar com 10 mulheres na esquina e as 10 dizerem assim: nós somos mulheres do seu marido. Ela não acredita. Se ela confia nesse marido, ela não acredita. A confiança é um bem valiosíssimo. Isso só se conquista com a verdade. Não é com a mentira, nem com a omissão. Nem com a omissão. Porque a omissão, ela gera o engano. Mas a omissão é a mentira camuflada. Se alguém te omitiu uma verdade, você vai se sentir como? Enganado. Não tem outra maneira de se sentir, irmão. Você vai se sentir enganado. Poxa, você sabia disso e não me falou? Né? Imagine que a casa que se boronou tivesse morrido só os filhos. Escapou o marido e a mulher. Aí esse marido chama essa mulher e diz assim: teve alguém aqui dizendo que havia o risco da casa cair? Ela vai dizer assim: infelizmente teve. Você sabia disso e não me falou? Você sabia disso e agora os nossos filhos estão mortos porque você me omitiu a verdade? Entendeu? A omissão gera um engano, irmãos. Gera um engano. Então não caiam nessa mentira do diabo de que omitir não é mentir. Esconder não é mentir. Não caiam nessa mentira do diabo, nessa artimanha de Satanás. Porque a omissão, ela gera o engano, e o engano vem da mentira. Tudo tem o mesmo pai. Tudo tem o mesmo pai. Quando há desconfiança, houve mentira, houve omissão, houve engano, gerou desconfiança. Essa mulher não confia mais nesse homem. O que vai acabar? Vai acabar o respeito. Vai acabar o respeito. E vocês que já são de mais idade, já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Acabou o respeito, acabou o casamento. Acabou o respeito, já era. O respeito não acaba assim não. Não é da noite para o dia não. O respeito acaba porque esse alicerce aqui está sendo minado. Está sendo minado. Está passando aqui uma nascente. Vocês já viram, quem já conhece alguma coisinha de obra aí sabe. Se houver uma nascente de água aqui, onde você vai construir uma casa, você não pode construir. Você tem que acabar com essa nascente. Porque se ela ficar brotando água aqui no seu alicerce, ela vai acabar com o seu alicerce. E a casa vai cair. Essa corrente de água aqui, ela vai passando, vai tirando a sustentação do terreno, e o terreno vai baixar, vai ceder. Então, a mentira é exatamente isso. Ela vai minar o seu alicerce, de modo que vai surgir a desconfiança, vão surgir o ciúme e vai acabar o respeito. Acabou o respeito, não dá para ter vida dois sem respeito. Acaba o respeito, acaba outra coisa que chama admiração. Isso aqui é muito importante. Quando você casa com uma pessoa, você casa porque admira aquela pessoa. Você admira o caráter dela, você admira a maneira dela de ser, você admira a maneira de se portar diante das situações. E isso aqui acaba. Quando não há verdade, há desconfiança, acaba a admiração. Porque você chega à conclusão que aquela pessoa não tinha o caráter que você julgou que ela tivesse. Acaba a admiração. Acabou a admiração, acaba o respeito. Acabou o respeito, não dá mais para viver junto. Não dá mais para habitar o mesmo teto. Então, a gente às vezes vê o fim das coisas, mas não vê o porquê que aconteceu. Você viu esse prédio grandão aqui cair, mas você não sabe o porquê. Existe uma coisa que chama perícia. Vocês conhecem, né? Quando acontece algum acidente, caiu um avião. Vamos fazer uma perícia para saber o que aconteceu. Por que caiu? Casamento é a mesma coisa. Depois que ele desaba, depois que a casa cai, geralmente foge um para cada lado, ninguém quer saber por quê.
Ninguém quer fazer a perícia. Sabe por quê? A perícia aponta o quê? Responsabilidade. Aponta culpado. Quem foi o culpado? Foi o piloto ou foi o avião que deu defeito? Perícia aponta isso. Casamento é a mesma coisa. Quando a casa cai, corre cada um para um lado, não quer perícia. Sabe por quê? Não quer que se descubra quem foi culpado. E no casamento, ambos são culpados quando cai. Quando cai, ambos são culpados. 50% para cada um. Ambos são culpados. Ninguém quer chegar a essa conclusão. Pastor, sabe por que eu me separei do meu marido, pastor? Porque ele tinha outra mulher. Que maravilha, né, irmãos? Isso é tão bom, né? É tão cômodo dizer isso, né? Eu separei da minha mulher, sabe por quê, pastor? Porque ela me traiu. E a Bíblia diz que eu tenho direito de casar de novo. Por que ela te traiu, hein? Por que ela te traiu? Né? Esse tipo de crente não gosta de mim. Esse tipo de crente não se dá bem comigo. Né? Ele vem para mim já com o outro pregado numa cruz. Né? Ele já vem com o cônjuge pregado na cruz e fala assim: aqui, pastor, né? Eu estou aqui porque eu sou santo. Né? Minha mulher me traiu, meu marido me traiu, e agora eu quero ser aceito aqui, e eu tenho direito de casar de novo, não tem, pastor? Assina aqui embaixo que eu tenho direito de casar de novo. Está perdido, porque eu não assino mesmo. Eu já vou dizer logo, vamos fazer a perícia no seu casamento. Né? Vamos fazer a perícia no seu casamento. Eu quero ouvir a outra parte, chama a outra parte. Né? Você está dizendo que a culpa foi dela, mas chama ela que eu quero ouvi-la. O que ela tem a dizer? Né? E a gente vai chegar à conclusão no final, que foi 50 para cada um. Tem jeito de não. Não tem. Não tem. Sabe por que não tem? Uma vida para duas pessoas. 50% da vida para cada um. Tá? Uma vida para duas pessoas. O homem deixa seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher e tornar-se os dois uma só carne. 50% para cada um. Tá? Então a gente vai chegar a essa conclusão aqui, irmãos, que desmoronou e a perícia apontou que é 50% de culpa para cada um. Tá? Constatado isso, os dois que estão sentados diante de mim aceitam isso? Você aceita que você teve 50% de culpa? Pastor, reconheço. Você aceita que você teve 50% de culpa? Reconheço a minha culpa. Então, dá para consertar. Então o meu não dá para mesmo, porque eu não reconheço. Então dá para consertar. Não, eu digo no meu divórcio, que, né, eu não reconheço minha parcela de 50%. Tá? Então dá para consertar. Vamos chamar o... Onde você teve 50%? Na escolha? Isso eu falei, Na escolha. Pois é, na escolha, né? Olha só, presta atenção. É fácil fazer a perícia no desastre do outro. Tá? Resolver o problema do outro. É fácil fazer a perícia no desastre do outro. Faz o seu desastre. Tá? Faz o seu desastre. Aí tem aquela velha, que eu até vi na internet essa frase, né, que a pessoa usa que tem fundamento. Nenhum problema começa grande. Exatamente. Nenhum problema começa grande. Quando o marido está com problema com a esposa, mesmo que ele não esteja vendo, ela tem que se posicionar. Né? Mesmo que esteja perto do último dia, mas um tem que tentar pelo menos se posicionar. Correto. Agora, quando você falar, vou deixar para lá, aí Olha não só, tem mais o que fazer. olha só que coisa interessante. Eu falei para vocês que os dois estão diante de mim, o prédio já caiu. Nós estamos fazendo a perícia agora. Né? Depois de tudo caído, se identificado que ambos tiveram culpa, 50% cada um, há possibilidade de reconstruir. Vamos chamar o reconstrutor, que é Deus, e ele irá levantar esse edifício de novo. Mas precisa ser assim? Não. Não. Essa busca de causas pode ser feita antes do prédio cair. Tá? Não precisa chegar para mim. Os dois podem sentarem juntos. Porque o que o pastor quer, na verdade, é que ambos tenham maturidade para resolver os seus próprios problemas, sozinhos. Porque o casamento é a três: homem, mulher e pastor.
filho. Homem, mulher e Deus. Tá? Homem, mulher e Deus. O pastor não tem nada com isso. O pastor vai trabalhar depois. O pastor vai trabalhar depois. O pastor é da defesa civil. Tá? Depois do desmorona. O pastor é da defesa civil. Antes. Ele avisa antes que há o perigo de cair. Ele vem e notifica. Ele vem e notifica. Tá? Então, o casamento é para funcionar assim, irmãos. Homem, mulher e Deus. Então, você que identificou o problema antes do prédio cair, olha esse alicerce. Se está construído na mentira, arranca isso, acaba com isso. Conserta o alicerce antes que caia o prédio. É possível, mas é possível como? Se ambos tiverem essa noção. Se não tiver essa noção, não adianta. Não vão nem tentar para conversar. Pastor Samuel, mas então se esse casamento foi feito sem a bênção de Deus, assim, da gente não ser cristão, não conhecer a palavra, nada da palavra, nem eu, nem ele. Aí casamos. Aí eu estou aqui fazendo uma retrospectiva. Aí só um vem a conhecer. Não, conhecemos os dois. Mas um se converteu, o outro não. Mas Então aí, só um conheceu. Só um conheceu. Vamos chegar lá atrás, onde houve a união. Os pais eram contra. Os meus pais eram Casou sem a contra. bênção do pai. Casei sem a bênção dos meus pais e minha mãe. Saí de casa para casar. Já começou com a Já alicerce minado. comecei errado. Quer dizer, então aí o meu 50% veio na escolha. Já começou com a No alicerce. pecado que desobedeci, então, Correto. porque aí deu tudo errado. Correto. Não tem como dar certo. Depois você pode construir, depois você pode botar hidromassagem. Depois você pode botar hidromassagem de ouro no banheiro. Começou o alicerce errado, vai cair tudo. Então os meus 50% veio lá fora na escolha. Correto. Porque na convivência a dois, a santa era eu. Quer dizer, eu fiz tudo para aquele casamento dar certo, até porque ele era a pessoa mais maravilhosa que existia no planeta Terra. Ninguém equiparava, né, minha mãe? Ele era o melhor homem do mundo, quer dizer, e eu o amava. E fiz tudo para o casamento dar certo, porque não queria deixá-lo, mas não deu. Então, vamos fazer a perícia, tá? Mas a perícia se faz depois do acidente. Agora, o casal pode fazer e deve fazer, porque o casal não tem que andar com o pastor de muleta, né? Ele tem Deus na vida deles, né? Só que, se não chegarem a isso aqui, não vão conseguir resolver os problemas. Aí é que entra o pastor. Aí entra o pastor. Aí entra o pastor que irá colocar uma lente nos olhos de cada um, para que enxerguem a sua própria culpa, tá? Porque isso aqui precisa ser alcançado. Cada um precisa saber que tem 50%. Senão, não tem nem conversa. Se minha mulher me chama para conversar, nós estamos com um problema, e eu tenho plena convicção que 90% da culpa é dela, eu não quero nem conversar. Não quero nem conversar. Tá? Eu estou convicto que ela está errada. Como é que eu vou conversar? Ela vai chegar e vai querer dizer que 50% é minha? Eu vou dizer, não vem com essa conversa que eu não quero nem ouvir. É verdade. Comigo, né? Não quero nem ouvir. Exatamente. Tá? Se os dois não conseguem chegar a este denominador comum com a ajuda de Deus, aí precisa do pastor. Aí o pastor tem que chamar os dois e mostrar para os dois que ambos têm culpa e que, se continuarem, vai desmoronar, né? Vamos fazer uma ação emergencial para a casa não cair, tá? Hoje, convertida, eu penso assim, eu poderia ter me sacrificado mais. Mas quando eu lembro a pessoa que ele era, eu penso, não ia dar, nem na idade que eu estou hoje, nem na posição que eu estou hoje diante de Deus, não ia dar. Então, quer dizer, se eu estivesse hoje com ele, ainda assim eu não me arrependo de ter largado, porque não ia dar para eu conviver com aquilo. Olha só, esse homem acha que Com aquilo não é ele, não. 90% de culpa está errado. Essa mulher acha que 90% de culpa é do homem e 10% é dela. Tá? Essa mulher só entende que ela tem 10% de culpa nessa situação e que o homem tem 90% de culpa nessa situação. Eles não conseguiram resolver com a ajuda de Deus. Chegaram diante do pastor. Esse pastor vai desagradar alguém. Não vai? Esse pastor vai desagradar alguém.
Quando esse pastor começar a cavar esse alicerce aqui para desenterrar o lixo que está debaixo, vai desagradar a gente aí. Tá? Essa mulher vai sair desagradada. Até ela reconhecer que realmente ela tem 50% de culpa. Só que ela tem que ser sábia. Porque se ela reconhecer, ela salva o seu casamento. Se ela não reconhecer, ela destrói com as próprias mãos. É o que diz a Bíblia. Não adianta nem Deus, nem consigo. Não. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola derruba com as suas próprias mãos. É o que diz as Escrituras. Se ela não reconhecer com a ajuda do pastor, ela vai destruir a sua casa, vai cair. O que eu poderia ter feito de diferente na história da minha vida era ter ficado só. Mas deixá-lo, com certeza eu deixaria. Não ficaria com ele em hipótese nenhuma. Vamos tirar nossas ofertas? Já são 11h10, irmãos. Na hora passa a gente não vê, não. No caso de um casal por o senhor, um pastor para conversar, pastor. Aí o que acontece? Eles falam, cada um fala a sua posição, como é que funciona? Cada um coloca a sua posição da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Cada um vai colocar a questão da pior maneira possível. Um aqui vai querer empurrar para o outro. Você vai falar mal do outro. Certo inteiro. Um vai empurrar para o outro. Pastor, a culpa não é minha, pastor. Eu tenho feito isso, isso, isso. Quem não presta é esse homem. Não vou falar com essas palavras, mas... Tá? E o homem vai dizer assim, não, pastor, meu problema é essa mulher. Essa mulher não me apoia em nada. Essa mulher é assim, essa mulher é assado. Né? É chato. Essa mulher é chata, essa mulher não cozinha. Tocou na ferida agora, eu. Quando lembrou logo. Lembrou logo do problema dele. Ela mesmo viu aqui, ó. Ela mesmo viu. Olha só. Olha só, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só a respeito desse problema não, tá? Nem eu. Quando tudo está bem, isso vai ser só um detalhe. Isso vai ser só um detalhe. Aí ele vai conseguir. Ele vai Se tudo estiver bem, você vai cozinhar. Se tudo estiver bem, irmãos, esse homem vai cozinhar. Agora, se estiver mal, isso vai se tornar um problema desse tamanho. Vai ser a gota d'água. Pastor, não quero mais essa mulher de jeito nenhum porque ela não cozinha. É verdade. Você não quer essa mulher porque ela não cozinha? Compra comida, porra. Vamos cavar esse alicerce. Vamos cavar esse alicerce. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu quis dizer que se tudo vai bem, o casal supera qualquer coisa. Supera o defeito dela, supera os seus. Vão superar tranquilamente. Agora, se tudo vai mal, vão colocar a culpa numa gota d'água. Numa gota d'água. Tá? Aí, o pastor vai dizer assim, peraí, mas vocês estão se separando por causa disso? Né? Pastor, a minha irmã tentou que separar do marido porque ela disse que ele bebia água dentro da garrafa vazia na geladeira. Olha aí. No banheiro, ele lavava o cabelo, deixava o sabonete com o cabelo. Com o cabelo. É isso. Eu falei, ele não usa o sabonete porque ele não usa shampoo, ele lava o cabelo com o sabonete. Fica o cabelo no sabonete. Eu fico com nojo. Irmãos, olha só, se tiver coisa podre enterrada aqui nesse alicerce, qualquer coisa vai ser motivo. Por isso que eu estou falando, o pastor vai aborrecer as pessoas que o procurarem, porque ele vai falar, vamos cavar esse alicerce. Vamos desenterrar o que está por baixo desse sabonete. Vamos desenterrar o que está por baixo dessa roupa que a mulher não arruma. Tá? Porque é isso, irmão. Eu também trabalhei com uma moça que ela separou tem pouco tempo também. Ela lavava a roupa dele, ele lavava a roupa dela. Aí eu já falei assim, mas você não vai pôr tudo na máquina? Ela a roupa, enquanto as toalhas e aí a roupa de banho. Aí eu falei, por que você não lava a bermuda, a calça? Não, ele lava dele, eu lavo a minha, mas vai usar a máquina, já tá Não, ele cuida da roupa dele, eu cuido da minha. Não, gente, não vou entender isso.
isso no A Vida 2, comenta nos detalhes, é o que a Chile disse. Não é um problemaço não, irmão, começa num probleminha. Começa um pequenininho. E não lavava a roupa dele? Ele falava, a roupa do meu pai separada, porque ele tinha cabelo, porque ele era cabeleireiro, mas eu que lavava. Então, mas ela não lavava. Ele cuidava da casa dele e ela cuidava dela. E outra coisa, pastor, quando todas essas coisas não incomodam, que a mulher fala, o marido não gosta de sabão, não vou fazer, não gosta de sabão, vou fazer. Também não funciona, porque eu fiz isso. O Davi era muito exigente em tudo, até em livros, contei dentro da posição. Eu tinha uma moça que me ajudava, mas eu acompanhava como se fosse eu que eu feito. Ela fazia de acordo com o que eu pedia, eu já dava uma checagem geral para não desagradar. E ainda assim funcionou. Quer dizer, isso é só detalhe, né? A razão é outra. Isso é a ponta do iceberg. O livro de lá. O iceberg está grandão debaixo d'água, você não está vendo. Eu nunca Né? tive esse problema. Lembra do Titanic? Olha só, tem um iceberg aqui, tem essa pontinha aqui tá de fora. Aí o navio dele parou nessa pontinha aqui e afundou. Mas você não está vendo o que está debaixo da água. Debaixo da água é uma montanha violenta. Tá? Debaixo da água é uma montanha de gelo. Tá? Então, irmãos, não adianta querer resolver problema sem dor, não. Não adianta querer resolver problema com a varinha de condão. Não adianta querer resolver problema com o tempo. O tempo não resolve nada, o tempo agrava. O tempo agrava. Tá? O tempo agrava. Né? Não, deixa essa crise para a gente resolver daqui a 10 anos. Não vai resolver. Tá? Vai agravar. Por isso eu falei para vocês aqui, teve um problema com o marido ou com a esposa, resolve antes de dormir, antes de entrar para o quarto, hein? Resolve na sala, tá? Resolve na sala. Não deixa para resolver no quarto, não. Porque senão a coisa cresce, senão Satanás alimenta, Satanás vem com o regador todo dia e rega para crescer. Tá? E quando você vê uma coisa que era pequenininha, se tornou um baita problema, você já está 30 dias sem falar com a pessoa. Ele é Tá? perito nisso, né? Ele é perito nisso. Ele é perito nisso. Satanás é perito nisso. Né? Houve um aborrecimento hoje, amanhã a pessoa levanta e não fala com você antes de ir no banheiro, já não falou comigo hoje. Ele ia falar, já foi no banheiro antes. Tá? Satanás começa a colocar coisa onde não tem coisa. Tá? Vamos ficar por aqui hoje, semana que vem a gente continua. Vamos ficar de pé. Minha tia não faz separação de casa, é advogada, ela fala que é uma coisinha. Não, mas isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo. É que advogado não vai querer procurar. Tá? Advogado não vai saber. Quanto é que vai me pagar para fazer o divórcio? É 5 mil, me dá para cá. Tá? Não quero saber por que você está se separando, não é problema meu. Tá? O pastor não. O pastor vai cavar o alicerce. Aí na hora de cavar o alicerce vai sair de fundo antigo e dar um mau cheiro danado. Entendeu? O próprio juiz, quando eu fui ele falou pra mim assim, mas é esse o motivo? Eu falei, Claro que não. Esse é o motivo. Isso é a gota do copo. Se a gente tivesse conhecimento, se a gente soubesse que era 50% para cada um quando vai diante do juiz e ele perguntasse, é esse o motivo? Vocês dizem, claro que não. Tem muito mais coisa, é que o senhor não sabe nem tem condições de resolver. É claro que não é o motivo. As pessoas ficou na moda, né? Qual o motivo do divórcio? Incompatibilidade de gênero. Que coisa bonita, né? Incompatibilidade de gênero. Simplesmente. E a gente tem assim várias situações. Oh! Colegas de trabalho. Claro! São incompatíveis. Não são? Mas você não dá conta de conviver com ela. Você tem que estar trabalhando com Correto. ela. E essa faz aqui. Incompatibilidade de gênero. Eu trabalho nessa forma. Às vezes vai todo mundo assim, de vermelho. Vários tons diferentes. Aí eu falo, gente, hoje está todo mundo de uniforme. Aí eu falo, hoje tem incompatibilidade de gênero. Aí vocês ficam rindo. Mas tem colegas de trabalho que você tem que trabalhar com ela, mas não sabe fazer. E no divórcio, houve incompatibilidade de gênero? Claro que não. Tem coisa muito pior enterrada aí por baixo. Eu não gosto tanto quanto eu gostava. Aí começa a arrumar essas desculpas, né? Mas, irmãos, tem que cavar o alicerce para saber o que tem por baixo. Tem que tirar e tem que alicerçar na rocha, que é Jesus Cristo. Tem que alicerçar na rocha. Né?
Eu já falei isso, é melhor ter um barraquinho na rocha do que ter um prédio de 20 andares na areia. Tá? Às vezes você está morando na cobertura, mas o alicerce está na areia. Sai daí que você vai morrer, vai cair. Né? Muda para o barraquinho que está na rocha. Né? Você vai ter muito mais lucro. Depois que você fizer o alicerce na rocha, você está livre para construir o que você quiser. Você está pronto para construir o que você quiser. Né? Mas perde tempo no alicerce. Perde tempo alicerçando a sua vida nessa palavra. Porque depois você vai poder construir o que você quiser com tranquilidade. Quando você deitar na sua cama, você vai estar tranquilo, não vai estar pensando assim, pode cair a qualquer momento. O que é alicerçado na mentira, as pessoas não têm paz nem para dormir. Mulheres que mentem para os seus maridos, quando elas deitam, colocam a cabeça no travesseiro, elas estão pensando, será que ele vai descobrir? Será que alguém vai ligar e vai contar a verdade? Quando o telefone toca é um susto. Tá? Alicerça a sua vida nessa palavra, porque aí você vai ter vitória, seu casamento vai ser feliz. Amém. Vamos orar. Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que coloca os nossos pés no caminho reto, Deus. Ah, Deus, como disse teu servo Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Oh, glória, glorificado seja teu nome, Jesus, porque o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para a guerra. Deus, no nome de Jesus, continua nos ensinando. Pastor amado, continue nos pastoreando. Em nome de Jesus, Deus, que o teu Espírito continue sobre nós, Senhor, nos ensinando a vivermos essa vida, a lidarmos com os problemas do cotidiano. Continua, Deus, nos ensinando, Senhor, porque nós queremos encontrar com o Senhor nos céus. Em nome de Jesus, te damos graça. Amém, Senhor. Amém.